Brasil. Você já se perguntou por que seguimos afundados nos mesmos problemas, enquanto pequenos países como El Salvador mostram ao mundo que, com liderança de verdade, tudo pode mudar? Meu amigo, hoje você vai conhecer a história de como Nayib Bukele enfrentou um sistema podre, colocou ordem na casa e transformou um dos países mais violentos do mundo num lugar seguro para sua população. E mais, vamos mostrar como o deputado Eduardo Bolsonaro explicou, de maneira clara, por que o Brasil não avançou com Jair Bolsonaro como El Salvador avançou com Bukele. E, claro, vamos falar de quem segurou o nosso país lá embaixo. Sim, estou falando dele mesmo, Lula. Se você acha que só vontade política resolve, prepare-se para entender o que realmente impede o Brasil de mudar. E não é só falta de coragem. É um sistema apodrecido, amarrado por interesses escusos e, infelizmente, comandado por figuras que querem mais o poder do que o progresso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece Nayib Bukele? Talvez você já tenha ouvido falar o nome dele, né? Ele é o presidente de El Salvador, um país pequeno ali na América Central, só que ficou muito conhecido porque passou de país com maior índice de criminalidade em 2016 para o país mais seguro de todas as Américas e entre os mais seguros do mundo atualmente. E como é que o Bukele conseguiu fazer esse salto todo? Eu falo porque eu fui a El Salvador já 2 vezes. Em uma dessas oportunidades, numa missão oficial da Câmara, eu, junto com alguns outros deputados, a gente visitou alguns presídios em El Salvador. Dentre eles o famoso CECOT, o Centro de Confinamento contra o Terrorismo. Um dos maiores presídios do mundo, né? Tecnologia sensacional, muito seguro, isolado, vaga para 40 mil presos. Quando a gente visitou, entramos dentro dos pavilhões e vimos isso tudo muito de perto, tinha cerca de 10 mil. E ali, através principalmente de palestras e interações com o ministro da Defesa e o ministro da Justiça, que é o CEO da segurança do Bukele, o nome dele é Gustavo Villatoro, inclusive trouxemos ao nosso CIPEC na última oportunidade em Santa Catarina, né? Pessoa sensacional, um promotor de justiça. Ele nos ensinou como que foi feito tudo, né? O plano de controle territorial, a nova lei de telecomunicações e até mesmo o estado de exceção. Sim, é isso mesmo. Só que o Bukele só conseguiu botar tudo isso adiante, não foi no dia 1 do governo dele, foi no meio do governo dele. Por quê? Porque quando o Bukele foi eleito, ele não tinha maioria no Congresso. E ele mesmo disse que ele não conseguia implementar tudo aquilo que ele gostaria. Mas, no meio do mandato, em El Salvador, e isso não ocorre no Brasil, mas ocorre em El Salvador, teve uma eleição para o Congresso Nacional. E ali ele conseguiu botar uma esmagadora maioria. Quando esses novos parlamentares tomaram posse, lá é unicameral, não é bicameral igual no Brasil, no dia 1, o Bukele fez simplesmente, né, o impeachment dos 5 ministros do STF lá, mais o Procurador-Geral da República, que eram os principais bloqueadores das políticas do Bukele. Duvido? Olha aí o próprio Bukele falando. Y el otro problema que tiene es que creo que pronto él se va a dar cuenta, como nos pasó a nosotros aquí en El Salvador, independientemente de sus políticas, él va a enfrentarse con un sistema que no está de acuerdo con él. Entonces él puede ser presidente, la persona con el cargo más importante políticamente hablando, pero va a haber un congreso, un órgano judicial, un tribunal constitucional en nuestros primeros 2 años de gobierno, en lo que nosotros queríamos hacer A, pero el sistema nos obligaba a hacer B o nos regresaba al B. Y entonces es difícil tratar de darle soluciones a un país que tiene tantos problemas cuando ni siquiera se pueden aplicar las políticas que tenemos pensadas. Yo se lo dije a él. Então deixa eu fazer uma pergunta para você. Vamos ver se você consegue acompanhar o meu raciocínio. O Bukele sozinho conseguiria ter feito tudo o que ele fez? Não. Né? Teria sido bloqueado com muitos problemas, tal qual a gente viu o Jair Bolsonaro no Brasil. Então, para que o Bukele conseguisse ter todo esse poder, o que foi necessário? Eleger uma maioria dentro do Congresso Nacional. Agora que você sabe disso tudo, o que você acha das pessoas que falam que o problema do Brasil foi não ter tido um Bukele? Como se apenas ter um Bukele, né, como se apenas tendo a vontade política do Bukele fosse necessário para remodelar o país inteiro. Essa pessoa, com certeza, ou ela não conhece a história de El Salvador, ou ela está usando de má fé para tentar detonar com o Jair Bolsonaro.
para dizer, olha, o Bolsonaro não teve coragem, o Bukele teve coragem, olha o que ele fez. A questão toda é que passa por dentro do sistema democrático você eleger, né, você criar a consciência na população para eleger uma maioria também dentro do Congresso. Caso contrário, a gente vai continuar elegendo, talvez até boas pessoas, bons parlamentares, bons presidentes, bons governadores, bons prefeitos, mas eles não vão conseguir fazer aquilo que eles desejam. Que o Brasil acorde para isso e que nas próximas eleições a gente consiga primeiro fazer o dever de casa com relação ao sistema eleitoral, né? E em segundo, votar melhor para permitir que os nossos eleitos façam aquilo, né? Cumpram as suas missões para as quais eles nos representam. Eduardo Bolsonaro foi direto ao ponto. Bukele sozinho não teria conseguido mudar El Salvador se não tivesse o Congresso ao seu lado. E isso é o que muita gente não entende sobre política, nem mesmo aqui no Brasil. Bukele não apenas teve vontade, ele teve maioria. Sem isso, teria sido engolido pelo sistema, exatamente como tentaram fazer com Bolsonaro. Agora, vamos ser sinceros, quem são os principais responsáveis por manter esse sistema no Brasil? Vamos dizer sem medo, Lula, o PT e toda essa velha guarda da política brasileira. Lula passou anos criando um esquema de compra de apoio, loteando cargos públicos, inchando estatais e blindando o judiciário para manter seu poder. O resultado? Hoje temos um Brasil travado, refém de interesses que nada tem a ver com o povo. Bukele, ao contrário, enfrentou o sistema, limpou as ruas, devolveu o orgulho ao seu povo. Hoje, em El Salvador, você pode andar à noite sem medo, algo impensável há poucos anos. Já aqui, Lula volta ao poder falando em democracia enquanto ataca adversários, aparelha o Estado e vende o país em troca de aplausos internacionais. Eduardo Bolsonaro levanta uma questão essencial: não adianta eleger um bom presidente se o sistema é feito para travar qualquer mudança. Sem uma maioria consciente no Congresso, qualquer tentativa de reforma vira papel amassado na gaveta. E ainda tem quem tenha a cara de pau de dizer que o problema foi Bolsonaro, como se Jair tivesse as mesmas condições que Bukele teve. Ora, vamos acordar. O Brasil precisa entender que para mudar, não basta eleger um salvador da pátria. É preciso reformar as bases, abrir os olhos do povo e votar melhor em todos os níveis. Quem hoje idolatra Lula, ou é completamente ignorante do que acontece nos bastidores, ou faz parte do esquema que suga esse país há décadas. Então, brasileiro, a lição que vem de El Salvador é clara: liderança forte, sim, mas também maioria consciente e um povo disposto a mudar de verdade. Enquanto Lula e seus aliados pintam de verde e amarelo suas políticas vermelhas, o Brasil vai afundando cada vez mais na corrupção, na insegurança, na estagnação. Não adianta esperar milagres. Se queremos um país diferente, temos que ser cidadãos diferentes. Vamos parar de aplaudir quem destrói a esperança e começar a construir o Brasil que queremos. Se você concorda que o Brasil precisa acordar, compartilhe esse vídeo. E se prepare, 2026 está chegando, e a escolha será entre voltar para trás, ou, como Bukele, dar o salto para o futuro. O Brasil tem jeito, mas depende de nós.